Olá a todos e sejam bem-vindos ao meu vídeo de balanço das leituras do mês de março. Este foi um mês até, poderia dizer que produtivo. Eu no total li 11 livros, mas não se assustem. Eu sei que pode parecer muito, mas destes 11, 4 eram de banda desenhada, o que faz com que a leitura seja relativamente mais rápida. E foi um mês com livros muito bons, mas com uma ou outra desilusão. Então este mês eu decidi fazer de maneira diferente. Em vez de vos apresentar os livros pela ordem em que os li, vou apresentar por ordem de classificação, digamos assim, desde aquele que eu gostei menos até aquele que eu gostei mais. Então vamos começar com um livro que não me agradou muito. Eu já sabia que não o ia adorar, mas nunca pensei que detestasse tanto. Falo-vos de Dali e Eu, um livro sobre o próprio Dali. Eu sabia que não ia ficar um favorito para a vida, mas porquê é que eu quis ler este livro? Primeiro porque se encaixava no projeto da Raquel. O projeto chama-se So Happy With Non-Fiction e em março a categoria era biografias. E porquê é que eu decidi ler este livro? Repito, é a única biografia que tenho em casa. Porque o Dali nasceu no mesmo dia que eu, ou melhor, eu nasci 11 de maio, tal como o Dali, mas o Dali nasceu em 1904 e eu um bocadinho depois, não é? E curiosamente, o Dali faleceu no ano em que eu nasci, ou seja, em 1989. Por isso, é assim uma coisa um bocadinho kármica, não sei. Talvez por isso eu sempre tenha reparado demasiado no Dali. Como pintor, não sabia nada sobre a vida dele, sabia que era um bocadinho excêntrico, mas não me dei ao trabalho de procurar muito sobre a vida dele. E quando agora olho para este título, diz aqui Uma História Surreal, percebo que surreal é a forma como este livro é contado. Na verdade isto não é uma biografia do Dali, é uma biografia do autor que por acaso vendia quadros do Dali, os verdadeiros, os falsos e os mais ou menos. Se lerem o livro vão perceber que o Dali era quase uma espécie de, segundo este livro, falsificador de si próprio. Era uma coisa muito estranha. E ficamos sem perceber aqui o que é real, o que é boato. Essa é uma das coisas até que dizem aqui sobre o Dali, é que muita coisa que se dizia sobre ele era um boato, não é? Aquela história que enquanto um conto acrescenta um ponto foi o que aconteceu com o Dali. Mas ficamos sem perceber nada. É assim, boatos houve sobre todos os famosos, sejam pintores, cantores, atores, políticos, pessoas ligadas à solidariedade, tudo. Mas isso é o que distingue as biografias, não é? É ter ali alguma verdade baseada em pesquisa. Não aconteceu com este livro. Eu sei que pelo que eu disse até pode parecer que isto é interessante, mas não é. Ainda bem que não tinha comprado este livro, porque... não. Um livro que eu já não tenho aqui, porque eu já o emprestei nisto, mas já fiz vídeos de opinião sobre ele e ele está para sair aqui por dias, é o A Maldição de Hill House, da Shirley Jackson. Eu gostei muito da série da Netflix. O livro não tem muito que ver com a série, ou melhor, a série é que não tem muito que ver com o livro, porque o livro já tem muitos anos. Depois vocês vão perceber pelo meu vídeo, mas não funcionou comigo de todo. Há ali uma série de coisas que eu mudaria. Não sei se a minha leitura foi prejudicada pelo facto de eu já ter visto a série e de ter gostado muito dela. Como o livro é diferente e eu gostei muito da série, se calhar por isso não gostei tanto do livro. Mas não, tem ali falhas que eu não... falhas da minha perspectiva, não é? Que eu não apreciaria de maneira nenhuma. Por isso, pronto, esperem pelo vídeo, mas... Não funcionou comigo. Não foi uma leitura que eu fiz em 24 horas, mas não foi prazerosa. Um livro que agora vos tenho aqui para mostrar, mas ao qual eu ainda não atribuí classificação, foi um livro que fui eu que acrescentei ao Goodreads, porque ele é muito recente, mas que não sei o que dizer sobre ele. É uma banda desenhada chamada Filhos do Rato. É do Luís Zang, o argumento e a arte de Fábio Veras. Comprei este livro no Coimbra BD, disse-vos no meu vídeo de book haul, e li-o quase de seguida. E o que eu posso dizer, porque eu não gosto muito de falar sobre banda desenhada, porque às vezes temos tendência, não é, para estragar tudo. O que eu vos posso dizer sobre este livro é, não é uma banda desenhada para iniciantes, passa-se durante a Guerra Colonial na Guiné, portanto esse é o contexto.
É um livro com uma arte um bocadinho agressiva, pode ser esse o termo. A história também não é nada cor-de-rosa, muito pelo contrário. A cor que predomina neste livro é o preto e a história em si é muito negra, assim só de relance para perceberem. Isto não diz, escolhi assim um ao caso, mas não diz nada de especial aqui. E pronto, é para quem já está muito habituado, não é? À forma como se lê banda desenhada, como se aprecia, como é que o enredo pode ser apresentado de forma pouco evidente. E pronto, não quero falar muito mais sobre ele porque, entretanto, há mais gente que vai lê-lo e pronto. Só dizer que não atribuo classificação. Talvez fiquei entre as 2 e as 3 estrelas, daí eu ter encaixado aqui, a seguir à Maldição da Hill House. Portanto, eu dei 1 estrela ao Dali, 2 à Maldição da Hill House. Estes Filhos do Rato ainda não sei. Confesso que já passou quase um mês desde que eu li e continuo sem saber. Pronto, acontece. E pronto, foi uma leitura... Eu li 2 vezes, aliás, este livro. Eu fiquei com a sensação que não estava a perceber. E ainda tenho essa sensação, mas não vou ler tão cedo e não sei que vos diga sobre ele. Num outro extremo, e agora passamos para as 4 estrelas, a partir daqui foi tudo muito, muito agradável e sem margem para dúvidas. Eu li outra banda desenhada que também trouxe do Coimbra BD e que é o oposto dos Filhos do Rato, que é o Terra de Sonhos do Jiro Taniguchi. E neste momento estou a ler um outro livro dele, estou a ler o Diário do Meu Pai, que supostamente dizem que é melhor. Não sei, mas hei de descobrir quando chegar ao final. E a arte do Taniguchi é o oposto dos Filhos do Rato. Porquê? Porque se aquela banda desenhada é toda muito em tons de preto, muito carregada, a história é muito negra, muito pesada, pronto, ou seja, a arte combina com o argumento. A arte do Taniguchi é completamente diferente. Eu diria que é passar do preto para o cinza 25%. Por exemplo, aqui. Esta nem é das melhores, mas percebem o que eu quero dizer? O Taniguchi, isso até é mais evidente no Diário do Meu Pai. Ele, para mostrar tons escuros, ele não carrega o desenho de preto. Ele joga ali com os pontinhos ou com as risquinhas e faz, por exemplo, umas calças parecerem muito escuras só por esse rigor do traço. É tudo muito aprumadinho na arte do Taniguchi. E a história é... Isto são 4 ou 5 capítulos, acho que são 5, exato. E estão mais ou menos interligados entre eles. Não é uma coisa totalmente sequencial, mas quase. E olhem, é um livro para quem gosta de cães e gatos, por exemplo, mas não só. Eu não lhe dei 5 estrelas por uma razão muito simples, porque há aqui alguns capítulos que me disseram muito a mim e outros que não me disseram tanto pelo tema. Se calhar com outras pessoas será o contrário. Acho difícil de os 5 dizerem alguma coisa a toda a gente. Só por isso é que lhe dei 4 estrelas. Mas tem aqui alguns que são mesmo uma fofura. Uma fofura sem ser parolo, percebem o que eu quero dizer? Vale muito a pena a arte do Taniguchi, tanto que agora estou a ler outro, não é? Por alguma razão há de ser. Um outro livro ao qual eu dei 4 estrelas, também de banda desenhada, e vocês já ouviram falar dele várias vezes aqui pelo Booktube português, é A Casa do Paco Roca. É uma arte que também não tem nada a ver com as 2 BDs anteriores que eu vos mostrei. Esta é, aliás, colorida e é muito, muito fofinha. Aqui só por curiosidade. E pronto, foca-se numa casa, não é? Daí o nome da banda desenhada. É um dos livros da vida de algumas pessoas. Não foi no meu caso, porque o final, não sei, não me agradou. Não ficou claro e houve ali qualquer coisa no final que não resultou comigo. Ainda assim é um belíssimo livro e eu gosto também pelo facto de ele ser assim mais retangular, não é? Na horizontal. É algo menos comum, não é? Menos convencional. E nunca me tinha apercebido como esta capa é tão bonita quando vejo nos vídeos de alguns colegas. Se tiverem a oportunidade de espreitar este livro, eu acho que ele vale a pena, mesmo não tendo ficado um dos favoritos da vida, para mim. Mas tem o seu mérito e
Tem algumas coisas em comum com o Diário do Meu Pai, que eu estou a ler agora, do Taniguchi, em termos de argumento, não em termos de arte, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Já que estamos na banda desenhada, um outro livro de banda desenhada, ao qual eu dei 4 estrelas, não o tenho aqui porque ele foi emprestado. Na verdade, emprestaram-me um livro a mim e um livro ao André, o mesmo livro, que foi o Comer Beber, do Filipe Melo, e nós fizemos a verdadeira leitura conjunta, que foi estarmos cada um num sofá e estarmos a ler o mesmo livro ao mesmo tempo. Ou melhor, cada um com o seu exemplar, não é? Mas vocês percebem, o mesmo título, em sintonia. E foi muito curioso porque é aquela coisa de ei, olha lá a página de não sei o quê, olha o que é que aconteceu. E foi uma experiência muito caricata por causa disso. É um livro que se lê relativamente depressa, porque são 2 histórias até pequeninas. E nós lemos inseridos estávamos no Coimbra BD, e a segunda história foi adaptada a curta-metragem e o Filipe Melo estava a exibi-la no Coimbra BD. Foi uma experiência muito interessante, porque nós tínhamos acabado de ler a história e a seguir fomos ver a história depois com humanos, não é? A representá-la. E não foi à toa que essa curta-metragem já ganhou alguns prémios. Pelo menos um sei que ganhou e foi a semana passada, porque vi o Filipe Melo a partilhar no Instagram dele. E vale mesmo muito a pena. Foi uma experiência muito curiosa. É algo que nós nem sempre fazemos, que é ver curtas-metragens e muito menos em português. Mas, aliás, ela não é em português. Ela é feita também por portugueses, mas ela é narrada em inglês. E foi muito gratificante até, confesso. E o Filipe Melo é muito divertido e também aconselho muito porque as histórias são muito boas e são de um autor nacional. Também na onda das 4 estrelas, um livro que eu li sobre a Elisa, também há de ter opinião aqui no canal porque eu já a gravei, é Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado. Esse senhor que dispensa apresentações e que é impossível não apreciar a beleza da escrita do Jorge Amado. Eu acho que ele é... Lá está, são sul-americanos e eu gosto muito da escrita dos sul-americanos. É de uma beleza pouco rebuscada e eles tocam na beleza das pequenas coisas como mais nenhum grupo de escritores, digamos assim, mais que em qualquer outro continente. Pronto, o livro é sobre aquilo que muitos de vocês provavelmente já sabem, pelas telenovelas. Já houve pelo menos 2 adaptações. E é uma crónica de costumes, uma crónica social muito bem feita. Passa-se em 1925 em Ilhéus, no Brasil. E eu, se fosse brasileira, como eu costumo dizer, estaria muito orgulhosa, não só deste livro, como da obra do Jorge Amado em geral. É de uma beleza de um outro nível e só não dei 5 estrelas, depois vocês vão perceber porquê, quando eu publicar o vídeo. Agora, vamos às 5 estrelas. Um livro que eu não tenho aqui porque já o emprestei é A Sociedade Literária da Tarte da Casca de Batata. Ainda não vi o filme, mas o livro em português tem este título gigantesco, depois percebe-se porquê. Não é? Mais ou menos no início do livro eles acabam por explicar o que é que está por trás deste nome. É um livro ao qual eu dei 5 estrelas. Ou seja, quando eu digo que dei 5 estrelas, não se pode comparar a outros aos quais eu já dei 5 estrelas. Por exemplo, não está ao nível de um Conde de Monte Cristo, por exemplo. É um 5 estrelas no seu registro. Portanto, é um livro que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, numa ilha, algures entre Inglaterra e França, e o que é que os seus habitantes faziam durante esse período. É um misto de tema sério com ambiente muito divertido. É um livro que eu aconselho para quando estiverem com uma ressaca literária daquelas, porque ele é em formato de cartas, e então é algo que se lê assim muito rapidamente, quase como se alguém estivesse a falar convosco. Por isso é bom para a transição, não é? Naquelas fases em que não estamos com muita vontade de ler nada e que não é um livro que ao mesmo tempo se lê rápido por ser fraco, muito pelo contrário. Por isso gostei muito do livro e tanto que já o emprestei e já o aconselhei. Outro livro 5 estrelas que já tem vídeo aqui no canal é O Rouxinol, da Christiane Anna. Dispensa apresentações, não é? Quem é que nunca ouviu falar do Rouxinol? Se não ouviu, quer dizer, não é? Vejam aqui o card, olhem, eu fazer publicidade a mim própria. Também eu diria que é quase impossível não simpatizar nada com este livro. Pode não ficar para muita gente como um dos favoritos da vida, mas vai ficar certamente como um dos vossos livros do coração, porque a história assim o merece e a forma como as coisas estão contadas também vale muito a pena. Não me vou alongar porque, lá está, já me alonguei o suficiente num vídeo sobre ele.
Por fim, 2 livros que vou juntá-los, já vão perceber porquê. Onde é que está? A Guerra dos Tronos e A Muralha de Gelo, não é? 2 livros das Crónicas de Gelo e Fogo, do George R.R. Martin. E são livros que também dispensam apresentações. A série está já a sair a sua última temporada, dia 15 de Abril, salvo erro. E eu estou a ler estes livros com abolechas, assim, num ritmo muito nosso. Tanto lemos 150 páginas num dia, como se calhar outro dia não pegámos neles, e são livros maravilhosos. Mas já agora, só uma curiosidade, estes livros parecem muito grandes, mas eles não são tão grandes quanto possa parecer. Por exemplo, este que eu acabei ontem, dia 31 de março, o livro em si vai até a 397 e depois da 398 até a 447 é ou a descrever as casas Stark, casa Lannister, etc. ou já com uma amostra do volume seguinte. Por isso, na prática, temos aqui quase 50 páginas que, no caso das casas, do apêndice com as casas todas, só basta lerem uma vez, e no caso da amostra do livro seguinte, não é? Quando lerem o terceiro, por exemplo, já está lá tudo novamente. Por isso, não se assustem com o tamanho. 400 páginas não é nada, não é uma coisa que não acabamos por ler noutros contextos. Claro que 400 vezes 10, pronto, não é? Aí sim realmente assusta, mas não é de todo uma coisa que custa ler. São muitas personagens, mas a forma de como está dividido o livro, os livros aliás, está impecável. E outra coisa, eu sei que disse que ia acabar o Conde de Monte Cristo em março. E eu estive a fazer isso, estive para ali na reta final, dar gás ao livro e ler muito só porque queria acabá-lo naquele mês. Mas depois pensei assim, mas por que raio é que eu hei de apressar uma leitura só para acabar em determinado período, não é, temporal? Qual é o objetivo? Não é? Não vou, mas é ler isto quando me apetecer, porque eu quando leio forçado não resulta muito bem. Por isso, olhem, hoje até já peguei no livro mais um bocado, só porque me apeteceu, lá está. Se for isso, não vale a pena mesmo forçar, porque senão estraga a história. Mas são 1200 páginas, é um facto. E pronto, é preciso, não é aqui algum arcabouço para dar conta da história, porque também tem muitos personagens. É isso, fazer um vídeo quando terminar, não sobre a sinopse do livro, não vou dizer nada, porque eu também não sabia nada sobre a história. E foi o melhor, mas contar a minha experiência com um livro tão grande e uma história tão densa. Posto isto, o que mais é que eu tenho para vos dizer? Li cerca, eu fiz mais ou menos a média, dava cerca de 100 páginas por dia. Não é muito, se pensarmos bem. Quando eu digo aí li 11 livros, parece que li muito. Mas 100 páginas por dia não é nada extraordinário. Dá aqui 50 páginas por hora, 2 horas por dia. Não é muito. Poderia ter lido muito mais. E embora março seja considerado o mês da mulher, não é? O mês feminino, li mais homens do que mulheres. Infelizmente. Portanto, mulheres li 1, 2, 3 em 11. Realmente não foi assim muita coisa, é pena. Não foi propositado, só agora é que me apercebi ao fazer uma espécie de estatísticas. Pronto, há vezes que é ao contrário. Mas enfim, eu vejo-vos no próximo vídeo e até lá, portem-se bem e boas leituras. Adeus!